nós trouxemos o Henrique Cristo, cara, e é muito legal, porque, poxa, o Henrique é uma figura ilustre, ele é muito querido pelas minorias. Eu descobri que a galera, os homossexuais gostam dele, as mulheres, o pessoal do movimento, das minorias, os ateus adoram ele. Isso é muito legal, porque, ao contrário dos outros religiosos, aqueles tipo Silas Malafaia, etc., a minoria gosta do Henry, cara, então é óbvio. Nós vamos abrir para perguntas, sim. Dentre elas, temos duas especiais até para fazer. Se a Terra é plana e se a Arca de Noé existiu. Mas não vamos aceitar nenhuma pergunta ofensiva, tá bem? Então vocês vão poder mandar perguntas também, que a gente vai colocar aqui, mas nenhuma pergunta ofensiva ou que deixe o Henry desconfortável. Show? Então eu vou deixar aqui o Henry se apresentar. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu quero, antes de começar a responder as perguntas, lembrar que na minha condição tem que proceder com uma dissertação, facultando aos que estão chegando agora, que nunca me viram antes, compreender a realidade da minha presença aqui na Terra. Falo aos ateus, aos que não têm consciência de Deus. O importante é que eu vou tentar dar oportunidade a cada um que me ouvir e quiser perguntar, a ver que eu respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em todo o sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio evangélico com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ainda Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas direto ao ponto, que tenham a minha paz. Muito obrigado, Henry. Muito obrigado por ceder o tempo. Jaime, você se apresenta aí, que você não
Só dar uma boa tarde a todos, a galera do chat, Henrique e o Henri aí, seja bem-vindo, muito obrigado por ter vindo participar aqui com a gente, bater um papo, conversar, fazer perguntas. Acho que a ideia é sempre essa, né? Bater um papo, porque sem conversa não tem como nós nos desenvolvermos como seres humanos, certo? Então é isso. E aí, Henrique, diz pra mim. Eu queria perguntar ao Henri já, assim, Henri, você não se impressiona de ter das minorias gostarem tanto de você? Por exemplo, eu vi a sua live lá com os ateus, e por que os ateus gostam tanto de você? Por que as minorias se identificam com você? Porque os ateus têm muito mais chance. Os ateus estão muito mais próximos dos ateus que não são ateus ideológicos. Os ateus que são aqueles ateus que não creem em Deus, porque não creem nesse deusinho inventado pelos homens. Esse deusinho de gesso, de barro, enfim. Então, o ateu é um indivíduo que raciocina, que não aceita a abobrinha na cabeça dele, que não aceita a fantasia, não aceita que Cristo foi de carne e osso para o céu. Então, eles são os ateus. E quando eles são assim, eles têm chance de um dia, quando menos espera, vislumbrar o eterno, vislumbrar o Criador Supremo. Porque como eles são ateus, eles compreenderão a hora do despertar, que Deus não é um velhinho com um chicote lá em cima, com um cetro, com a barba branca, não. Deus é o universo inteiro. Ele é onipresente. Se ele é onipresente, então ele é o próprio universo. O universo de Deus é uma coisa só. Porque se ele é onipresente e não fosse em todas as partículas do universo, então haveria uma lacuna. Ele está na Via Láctea, nas galáxias, nas estrelas. Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Ele dá vida para os insetos, para os animais, tudo. É um todo. E os ateus estão em via de um dia descobrir como funciona. Agora, o reino de Deus, onde ele reina absoluto, é lá em cima, onde eu invoco sempre. Eu compreendo que quem me faz essas perguntas, geralmente, quando os ateus fazem essa pergunta, eu compreendo que estão naquela fase em que eu estava nos anos 60, quando comecei minha vida pública, em que eu, repudiando esse deusinho inventado pelos homens, eu só falava do cosmos. Durante 10 anos, de 69 a 79, só falava do cosmos, a quem eu chamava de pai. Só quando foi ao jejum em Santiago do Chile que eu tive a revelação, eu compreendi que cosmos, Deus, o universo são uma só coisa, que tenham todos a minha paz. Eu tenho uma pergunta que eu acho que seria interessante para a gente refletir, que é o seguinte: Henri, o que você acha do futuro no sentido tecnológico? Assim, existem várias séries que tentam retratar isso, uma delas é Black Mirror, que não é exatamente sobre a tecnologia, mas, na verdade, a relação do ser humano com as altas tecnologias. E você acredita que, tipo, sei lá, no futuro, a gente vai ter um futuro distópico em que as pessoas estejam altamente capacitadas tecnologicamente, mas completamente fora de si, sei lá, sabe, o tempo todo dando like em rede social, o tempo todo dirigindo carros automáticos, transhumanismo, algo desse tipo, colocando igual chip no cérebro, por exemplo, essas coisas. Isso tudo aconteceria no futuro se não fosse que a interrupção da eclosão nuclear, inevitável. Do jeito que a humanidade caminha, a tecnologia, ela está, por enquanto, a serviço do bem, em que pese que todas as moedas têm duas faces, tem muitos que já usam a tecnologia para fins letais, para fins malévolos. Mas, em regra geral, está tudo cumprindo-se conforme estava previsto. Há 2000 anos eu disse, ninguém é obrigado a crer, que quando eu voltasse, todo olho me veria. Como pode todo olho me ver no dia do Senhor, se não pela web, através da qual já estou falando agora, no alcance de qualquer país do mundo que estiver conectado. Então, quer dizer, no futuro, eu disse, está lá na Bíblia, quem quiser ler, que meus cabelos estarão brancos da cor da neve e que todo olho me verá. E assim será. Só que meu cabelo não é branco ainda suficientemente, eu não vou tingir, porque eu sei que o Senhor, meu Pai, é outro sim, Senhor do tempo. Então, a tecnologia, do jeito que está indo, se não fosse que é inevitável a eclosão nuclear por uma questão matemática, aí
o que, a vezes, perguntado agora, poderia se concretizar uma loucura. Agora já muitas pessoas não conseguem viver sem um celular na mão, tem muitas pessoas que ficam dormindo com ele debaixo da cabeça, ignorando que a radioatividade é nefasta, etc, etc, etc. Fique à vontade para fazer perguntas. Henri, eu queria esclarecer de uma vez por todas aqui, né? Porque está esse debate aqui, a gente que é da ciência não aguenta mais esse negócio de terra plana, terra redonda. Então, já que Jesus Cristo está aqui com a gente, vamos resolver isso de uma vez por todas. A terra é plana ou esférica, Henri? A terra é... Agora estão muitos elucubrando sobre a terra. Pensai bem, por que Galileu foi assassinado? Por que ele, inclusive, abdicou? Ele foi assassinado no sentido, digamos assim, penitência da palavra. Ele abdicou da verdade para salvar-se. Mas eu quero salientar, inclusive, que ele só fez isso, ele ia assim, igual que Giordano Bruno, para a morte. Se não fosse que o amigo dele, entre aspas, mandou o guia turístico do terror mostrar para ele quais os instrumentos de tortura que ele ia passar antes de morrer, como já era um homem de idade e inclusive doente, ele preferiu abdicar. Se eles prometessem para ele que ele ia morrer diretamente na fogueira como Giordano Bruno, é óbvio que ele iria preferir. Assim ele ficou no exílio, numa prisão domiciliar, doente, até ver exaurir, até que as células dele foram ceifadas pelo tempo. E o sangue coagulou. Mas notem bem uma coisa. Então, isso que estão inventando agora também, inventam tanta coisa. Terra plana, como também tinha aqui no Brasil mesmo, não faz, faz 2, 3 anos, que o ex-presidente nacional, orgulhoso ex-presidente nacional dos OVNIs, abdicou publicamente dizendo que ele, durante todos os anos que ele foi presidente dos OVNIs, ele nunca tinha visto um ganha-pão dele. Eu desmascarei ele já em Curitiba. Como é o nome dele? Rafael Cury. Mas depois disso, ficou anos e anos mamando na teta dos incautos, que vive de vender livros em relação a isso, etc. Então, sempre vai surgir alguma outra invenção para os ociosos de plantão. Agora, minha opinião é essa, que a Terra é como já foi visto desde o princípio. Inclusive os astrônomos que estudam e sabem que ela é como Galileu disse. Tem toda a minha paz. Então está resolvido. Ó, Henri Cristo disse, Jesus disse, a Terra é esférica. Acabou, ponto final. Estou vendo que o Sistemático está aqui também. Ó. Sistemático, pode gravar isso depois. Ó. O Henri quem disse que a Terra é esférica. Ponto, não tem mais discussão. Acabou. Isso, eu preciso corrigir uma coisa aqui. Porque eu faço questão que me chamem pelo nome que eu paguei como sangue na cruz. Meu nome é Henri Cristo. Oficialmente, o Poder Judiciário do Brasil reconheceu meu nome como Henri Cristo, depois de um longo processo de falsidade de horas que se arrastou 10 anos na Justiça Federal. Então, Jesus eu prefiro não me chamo de Jesus, porque Jesus é um nome obsoleto, porque hoje tem até cachorro com o nome de Jesus. Então, meu nome é Uri, o nome que custou o preço do sangue. Está previsto que eu virei com o nome novo em Apocalipse 3, versículo 12, que eu virei com o nome novo. Meu nome novo é Henrique. Só digo isso para não ter que escutar de novo. Tem tantos vagabundos vivendo às custas do nome de Jesus. Jesus, vendendo falsos sacramentos, chantageando o dízimo. Eu que venho de uma longa batalha, 50 anos de vida pública, 40 que eu digo quem sou, não gosto, mas minha orelha fica desconfortável quando escuto de novo alguém me chamar de Jesus. Meu nome é Henri. O nome que custou. E outra coisa, está para chegar o momento, não está longe, em que todo mundo aqui no Brasil, no mundo, vai ter um certo receio, uma certa vergonha de falar Jesus, que eles vão se ver que o Filho de Deus está aqui na terra e é Henri. Os ateus também terão a oportunidade de descobrir que eu estou falando a verdade. Que tenham toda a minha paz. Beleza, sem problemas. O Henri, então, né? Uhum. Uma pergunta interessante, cara. O que você acha sobre a galera falar que a pandemia é o fim do mundo? Porque a gente já teve outras, né? Como, por exemplo, 1919 com a gripe espanhola, né? Efetivamente, é o fim do mundo para aqueles que morreram, né?
Aqui no Brasil, cerca de 100 mil pessoas, terminou o mundo para eles que morreram. Agora, quanto à pandemia, que eu desde sempre já avisei, antes de começar, avisei que eu vi que estavam criando uma situação intraduzível para ceifar vida, é uma tentativa pífia para prutilar a eclosão nuclear, uma tentativa pífia, porque os líderes mundiais, aqueles que sabem o significado da bomba atômica, eles sabem que não vai ser uma só que vai explodir, que a hora que um soltar vai ser pipocado e sobrará poucos habitantes na Terra com saúde, a maioria mutilados. Enfim, eles sabem, eu tive visão desde criança sobre isso. Então, é uma tentativa pífia de diminuir a população, porque a explosão demográfica salta aos olhos, é uma coisa irracional. Existe muito mais de 1 bilhão de pessoas famintas no mundo, muito mais de 1 bilhão de pessoas tomando água suja. Então, a matemática, dessa vez, ela é cruel. Inclusive, esses 7 bilhões e meio de habitantes da Terra não é verdade. É mais de 8 bilhões que eles esqueceram de catalogar os clandestinos, os que não têm, como aqui no Brasil tem milhares de pessoas que nunca foram registradas. Já vi depoimento de mãe e filha que não foi registrado. Então, quer dizer, com os clandestinos, tudo dá muito mais de 1 bilhão, porque tem na Ásia, na África, pessoas que não foram registradas. Então, são muito mais de 8 bilhões. E agora, com essa brincadeirinha, com essa pólvora invisível que inventaram, é claro que vai dar uma folgazinha só. Mas daí as pessoas, no plano irracional, as pessoas que têm menos de 7 neurônios, vão dizer, bom, já que morreu tanto tempo, vamos fazer mais uns. Pensando que as pessoas que não raciocinam, que não têm noção, inclusive essas pessoas que dizem que eu sou louco, né? E elas vão estar, muito em breve, vão perceber quem são os loucos, que tenham todos a minha paz. E, inclusive, eu sou, sim, louco, confesso, sou louco de amor pela humanidade. Se não fosse essa loucura que meu pai ministrou em mim, de amor pela humanidade, eu não estaria reapresentando-me, indumentado como outrora, à mercê de chacota, de deboche, de ódio, como os falsos profetas me odeiam. E eu avisei que eles viriam. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, e justo no versículo 3, Mateus 24, versículo 5 e 24, no versículo 5 está que eles viriam em meu nome, obsoleto, hoje obsoleto Jesus, que tenho toda a minha parte. Eu sou obrigado a ir falando direto, porque eu sei que vem mais perguntas, e temos que aproveitar o tempo. E que também eu não penso para falar, e também para as pessoas não pensarem que eu estou querendo usar jogo de cintura. Comigo não existe nada disso. Para mim, pegou, levou. Que tenham toda a minha paz. Ô, Henry, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que tem muita gente perguntando. Gente, não dá para selecionar todas as perguntas. Eu estou vendo aqui o que dá para a gente ler. Ou não, o Jaime também está vendo dali. É o seguinte, Arca de Noé. Existiu Arca de Noé ou Darwin estava certo? Aí é que está. Darwin estava certo, mas a Arca de Noé existiu. Aí é que está. A Arca de Noé existiu, existe. Foi descoberta lá no tal de Monte Ararat, sei lá, não importa. Ela existiu sim, mas não como pensavam. Não como pensavam. Não teve como botar tudo quanto é bicho dentro da arca, isso... Sim. Na imaginação popular, botava um elefante, uma elefanta dentro da arca. Não, um filhote de elefante, uma elefantinha, tá? E um leão grande. Então, ia uma guerra dentro da arca. Um leãozinho pequenininho, e uma leoazinha pequenininha. E aí, por diante, tem que raciocinar, né? Tem que pedir ao infinito a compreensão das coisas, né? Quero aproveitar o ensejo, já que falando do infinito e da Arca de Noé, só gostaria de ver, se me perguntaram, sumiram. O infinito e a Arca de Noé, eu queria dizer assim, agora de olhar quem me pergunta, né? Eu vou deixar, então, nós juntos aqui na tela. Eu faço a pergunta e some, né? Então, muito bem. Então, a Arca de Noé, veja uma coisa, a Bíblia, na minha visão neurometafísica, a visão que meu pai me dá, ninguém é obrigado a crer. A Bíblia continua sendo um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas.
E só com a inspiração do Altíssimo, só com a anuência do Altíssimo, aqueles que tiverem sensibilidade poderão assimilar. Ele pode inspirar e entender o mistério da Sagrada Escritura. É sagrada sim, porque ela carrega em seu bojo a principal seleção de leis. Só que há que pedir a ele, que se tu usar a Bíblia por conta própria, tu pode te tornar um assassino, sair matando mulheres e crianças, porque lá está escrito que Josué recebeu ordem e matou. Também tu pode tornar um criminoso, praticar incesto, que lá está escrito que Ló fez filhos nas filhas. Quer dizer, então tem que pedir ao pai, se... outra coisa, pedir ao pai, não numa igreja cheia de invejosos, de gritões, de falsos profetas, de pessoas desamparadas, desgastadas. Pede no teu quarto, com a porta fechada. Lá tu ora ao Pai, ele vê e te ouve, e te inspira e te mostra. Mesmo que tu és ateu, pode ir lá, faz um teste. Vai lá no teu quarto, invoca o Pai, que daí tu vais ver, mesmo ateu, tu vai ter resposta. Que tenho todos da minha parte. Essa pergunta é importante porque tem gente que acha que, por exemplo, a Arca de Noé, que o canguru saiu lá da Austrália para ir até Israel nadando e depois voltou lá para a Austrália. A Arca de Noé ela é simbólica, isso, que ela existiu, mas simbólica, local. Eu queria concluir uma coisa, que já que tu citaste Darwin, né? Eu queria explicar bem Darwin, né? Que todo mundo aqui, os donos de cabresto religioso, odeiam Darwin. Tá? Olha, Darwin apenas, aqui ele tinha instrução, estudo, como ele era um sacerdote anglicano. E veio aqui passear, e daí aqui eu estudei... e outra coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que me ouvem, eu estudei só 3 anos em escola pública, eu sou teodidata, eu sou instruído pelo Senhor, que me levou a pesquisar, me levou a estudar biologia, antropologia, sociologia com cobaias vivas, para poder entender coisas que não se aprendem em universidade. Fui nas universidades só para responder perguntas. Muito bem. Em Curitiba fui em todas. Aqui já fui na UNB 2 vezes, etc, etc. Então, voltando a Darwin, entre 2300, antes de Darwin, Anaximandro falou tudo que o Darwin falou e até um pouquinho mais, só que não tinha religiões para perseguir ele, não tinha embustólogos, que se dizem teólogos, naquela época, as coisas eram bem diferentes, tinha, mas não nesse patamar cristão, porque foi onde era cristão. Tinha lá na Grécia, onde Sócrates também foi assassinado por causa desses bostas, dessas criaturas irracionais. Então, daí Darwin apenas repetiu, inspirado, o que John Ashman falou. Então, como falando em canguru, buscar canguru... Não, é o seguinte, a teoria de Darwin não é teoria, é inspiração divina. Ele teve inspirado. Então, vamos ver se vocês podem compreender o que eu vou dizer. A primeira ameba que veio da água, o primeiro réptil que rastejou, o primeiro macaco que andou ereto sem rabo, estávamos falando. Eu sou o primogênito de Deus, então eu posso falar porque meu pai me mostrou como numa tela de filme tudo o passado da humanidade. Então, o erro dos encabrestadores, dos embustólogos que se dizem teólogos, é que eles ignoram que o Altíssimo, o Criador Supremo, ele não é escravo de calendário. Ele, o Criador Supremo, deu ocasião aos obreiros da terra, aos seres humanos, a ter um 7º dia para descansar. Mas ele não precisa de descanso. Aí é que está que tem que interpretar a Bíblia. Então, ele deu 6 dias de trabalho, o 7º para descansar, mas lá em cima o tempo não conta. Não foi em 6 anos, em 6 dias que ele fez o mundo. Não. O mundo foi feito em 6 trilhões de anos, ou mais, entende? Então, só que os encabrestadores e os encabrestados ignoram que o Altíssimo, onde ele reina absoluto, o tempo não conta. Eles não sabem disso. Lá não tem tempo. Lá em cima, onde ele reina absoluto, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Nem um segundo. Lá o tempo não conta. Então, aí é que está. E eles querem determinar o que o Supremo Criador do Universo decida e o que não decida. Eles querem decidir por ele. A primeira vez que me fizeram essa pergunta foi lá na SIC de Portugal, em Lisboa. Primeira vez que me deixaram responder. Então, essa é a realidade. Não, aí é que está. Tem que remover o cabresto, o dogma. Vocês têm noção do que quer dizer dogma? Você pergunta para um indivíduo
Pergunta para um padreco, para um pastor, um desses vigaristas que vivem às custas do meu nome antigo obsoleto. Pergunta para eles, tu és cientista, tu diz, escuta, padreco, como é que Cristo foi de carne e osso para o céu? Como é possível? Se lá a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar, como é que ele foi de carne e osso para o céu? Adivinha qual é a resposta que o jocoso, com voz jocosa, te responde? É o dogma da nossa fé. E o que o dogma? E o que é dogma? O dogma, da parte de meu pai, eu sou o verbo de Deus, sim, eu vos digo que dogma é o cadeado do raciocínio. Qualquer coisa que um vigarista não pode te explicar, ele tem que usar o dogma. Pronto. Aí tu tem que engolir. Tu não pode ir adiante. A ciência, a missão da ciência é avançar. A matemática, então, tudo é avançar. Agora, os vigaristas se agarram em dogmas. Seja em coisa que dói. Eu sei que eles ficam muito zangados, blasfemam, xingam, e até se transformam em minhas marionetes quando me xingam. Sabe por quê? Quanto mais eles me xingam, mais eles falam para os parentes, olha lá, aquele louco está lá falando. Meu parente também vai ver e vê que eu não sou louco. Vê que tudo que eu falo tem seguinte. Eu sou louco, sim, de amor pela humanidade. Mas que tudo que eu falo tem sentido para os seres raciocinantes que têm mais de 7 neurônios. Ficam todos com a minha paz. E Berlim, aprende, Berlim. Aprende. Aprende. Para de falar besteira, Berlim. Tá vendo aí? Henrique falou. É interessante, porque isso é uma coisa que eu sempre falei nos canais e tal, né, pra galera, que, tipo, ciência, ela trata de pesquisar e estudar o mecanismo, o processo de como as coisas funcionam e não por quê ou para que elas funcionam. Então, não se trata do propósito, né? Então, por que o universo surgiu é muito diferente de uma pergunta de como o universo surgiu. O como são os processos, os mecanismos físicos, químicos, né? Cada ser humano devia preservar o sagrado direito de raciocinar individualmente. Isso é uma coisa sagrada. Eu sou o libertador, eu liberto as almas para raciocinar. A maioria das pessoas que me conhecem e que me seguem na mídia nunca estiveram aqui comigo. Nem tampouco, a maioria não vão poder vir. Eu recebo da África pedido de perdão porque blasfemaram, mas depois foram ver minha página e viram que não era bem assim, etc, etc. E a maioria que eu vejo também, que não sabe quem sou, dizem, puxa, tudo que ele fala tem sentido. Olha só, mais isso, mais aquilo. Pena que ele diz que é Cristo. Então, querem que eu diga que eu sou o quê? Que eu sou, de repente, assim, o Buda, o Krishna. Eu sou o mesmo. Eu não era Cristo até chegar em Santiago do Chile. Foi lá que meu pai me ungiu. Cristo quer dizer o ungido. No singular, não tem dois Cristos. Então, eu até chegar em Santiago do Chile, eu era profeta do cosmos. Eu falava as coisas durante 10 anos, de 69 a 79. Lá em Santiago, que eu fui jejuar, é uma história comprida, está tudo aí na minha página. cristo.org.br ou henricristo.net, onde Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Eu vou comprar esse livro, eu quero esse livro para ler. Não, é gratuito. Esse é gratuito? Gratuito. Vou entrar aqui no site. Para download. Está gratuito para quem quiser ler tudo sobre mim lá. Tanto o volume 1 como o 2, o volume 1 repleto de ilustrações, e o 2, basicamente, as palavras, a doutrina que meu pai ministrou-me durante 4 décadas. Fiquem à vontade, vamos lá. Vamos aproveitar para fazer a pergunta aqui, aproveitando que a obra do Henry é gratuita, é só ir lá e fazer o download. E aí a gente tem perguntas como tipo, Henry, o que você acha das pessoas que usam as igrejas e os templos religiosos para cobrar dízimos, vender, né? Aí a gente tem vários exemplos, né? Como é que está aí o Edir Macedo, como é que está aí essa galera, né? R.R. Soares, Valdemiro. Eu queria que você falasse para a gente, já que você não está vendendo. E eu sei que tem uma passagem sua lá, que você foi na igreja e deu umas lambada, né? Naqueles caras que estão fazendo besteira lá no templo. Conta para nós isso aí. Apenas obediente ao meu pai, chamei a atenção de todos, e obediente ao meu pai, destruí o bonequinho,
obediente ao meu pai, e ele me avisou que eles iam me deter. E eu fiquei 15 dias dando bênçãos e recebendo pessoas, jornalistas, advogados, na minha cela, inclusive, e saí da prisão sem depender de advogado, reconhecido oficialmente, saí como Henri Cristo, só que não me documentaram. Só lá em Curitiba, que a autoridade jurídica me instrumentaram com um documento, passaporte, etc., como Henri Cristo. Lá em Belém, saí, a autoridade, o juiz, doutor Jaime Santos Rocha, me disse, na frente de jornalista, que obviamente me boicotaram, na frente de advogados, eu não te crucifiquei como Pilatos. Eu te mantive cativo no cárcere para te proteger dos teus inimigos. Ele disse, e ele vive até hoje, esse juiz. Se quiser, pode entrevistar ele. E daí aqueles jornalistas que estavam lá foram amordaçados. Né? Tudo isso aconteceu lá em Belém do Pará, no dia 14 de março. Né? Inclusive, na minha ficha carcerária, que eu faço questão de existir, que está nesse livro, de exibir, também está escrito Henri Cristo. Naquele tempo eu ainda era apátrida, porque eu voltei ao Brasil como apátrida. Fui oficialmente declarado apátrida na França, onde vivi 7 meses, quando fui expulso da Inglaterra. A minha história é comprida, está lá naquele livro, quem quiser entender. Então, quero deixar isso bem claro, que eu não quero nada de ninguém, não peço nada de ninguém. Eu sou como um sonâmbulo, aqui eu estou na Terra, fundei a SOUST, meu pai disse que tinha que estabelecer o reino dele na Terra, formalizado pela SOUST, cuja sede aqui em Brasília, que para ele é a nova Jerusalém do Apocalipse 21. Ninguém é obrigado a crer. Que tenham todos a minha paz. A liberdade também ela é defendida na Constituição, né? Liberdade de pensamento e tal. Exatamente. E só na Constituição, né, meu filho? Só lá, né? Só lá, né? Só lá. A liberdade de ir e vir, só lá. É lá, né? No papel aceita coisa, mas na vida real aqui no planeta Terra está complicado as coisas, viu? Lá também está previsto que os poderes não podem uns interferir nos outros, né? Está tudo previsto lá, só lá, né? Tenho toda a minha paz. Eu conheço a Constituição, né? Aliás, é bom lembrar que fui expulso do Congresso Nacional em 98. Eu falei nitidamente, para quem tem uma matéria gravada sobre minha expulsão, que eu falei claramente lá que democracia verdadeira, o voto é facultativo. Que democracia verdadeira, etimologicamente falando, é o povo no poder. E se o povo está no poder, ninguém pode coagi-lo a votar em quem ele não quer. Ele vai votar só se ele tem um candidato que ele confia. Isso eu falei várias vezes, fiz até uma manifestação lá no centro de Brasília, que eu estou aqui em Brasília, mas só que eu estou na zona rural, né? Que aqui em Brasília eles inventaram de chamar a zona rural de cidade satélite, sabe? Engraçado, já pensou? Rio de Janeiro, que outra hora foi a capital, então Botafogo é uma cidade satélite, Copacabana é uma satélite, Ipanema, coisa mais esquisita, né? Mas tudo bem, cada um, a fantasia é livre, para quem quiser. Liberdade de pensamento, outro sim, quando se pode, né? Tenham todos a minha paz. Ô, Henri, tem uma pergunta aqui interessante, é o seguinte... a ideia de... O que você acha de vida fora da Terra, de alienígenas? Porque, tipo, tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita. Existem alguns argumentos legais interessantes para a existência de vida extraterrestre, civilizações, inclusive inteligentes e tal. Existem umas ideias legais. O problema são essa galera. O que você acha dessa galera que fala que o ET vem atravessando a galáxia com vários problemas em várias coisas difíceis, buracos negros, estrelas de nêutron, super avançada, a nave bate nas montanhas de Minas Gerais, cai aqui no Brasil e fica empilhando pedra, fazendo desenho na plantação, furando vaca. O que você acha disso? Isso aí é engraçado, eles vendem muito livro, viu? Tá louco isso aí. Muito louco. Agora, quem tem um detalhe importante que quero salientar para não decepcionar de todo, que existe vida sim fora da Terra, nas galáxias, nos planetas, tudo lá em Marte, mas é a vida presente do Altíssimo, que ele é onipresente, entende? Ele é onipresente, até na pedra tem vida, porque ele é onipresente. Então ele deixaria de ser onipresente, ele é onipotente, onipresente, onisciente, não é obrigado a crer. Então agora, quanto a essas coisas aí, eu tive 3 ocasiões de identificar, de novo me fazem a pergunta, respondo, certos mistérios dessas vidas, né? Que, como tu acaba de falar, que mata boi, não sei mais do que lá. Então, eu tive 3 experiências diferentes, né? Uma, eu estive para ver, sentir, em La Paz, no ano 78,
eu estava acampado lá numa colina, porque lá em La Paz é assim, tem umas colinas que são de gelo, tem outro lado que não é gelo. E o Pedro Cáceres, meu anfitrião, me levou a acampar com a esposa dele e com o irmão. E daí de noite, lá pelas 9h e pouco da noite, uma gritaria. E eu fui ver, tinha uma baraca que eu estava albergado, que eles montaram para mim, e outra que eles estavam, a família. Daí apareceu lá uma estrela no meio de outras, mas aquela estrela piscava e as outras não, bem longe. Daí não demora, aquela que piscava desapareceu. Já ficou estranho se as outras picavam, mas não demora, ela voltou disparada. E quando chegou perto, estavam trocando de cor, como se fosse um helicóptero silencioso, mas trocando de cor. E estacionou assim uns 500 metros, uns 300 metros longe da gente. E eles ficavam histéricos, gritando, foram buscar uma máquina na baraca, ficavam só olhando, analisando. Não demora, ela disparou de novo, sem nenhum ruído, foi embora. Daí eu ainda disse para eles, olha, agora chegando lá em casa, na família, que ele era o dono do hotel onde eu estava hospedado, o Hotel Glória. Evita de falar essas coisas que vocês viram, senão não vão dizer que além de andar como profeta, vocês veem disco voador. Daí no dia seguinte, o jornal El Diário de La Paz tinha um fotógrafo que estava fazendo a barba, e ele viu isso e fotografou e botou no jornal. Eu digo, então agora é uma coisa que não pode, vocês podem contar se quiserem, né? Muito bem, essa foi a experiência. Aí eu concluí que um aparelho movido a eletromagnético, um aparelho silenciosíssimo, de espionagem. Essa é a minha conclusão, tá? De espionagem que as grandes potências, uma não denuncia a outra, porque todas se servem dessa coisa que eles mesmo criaram. Muito bem, daí depois, passado o tempo, eu estava em Salto, no Uruguai, na República Oriental do Uruguai, e veio um grupo de pessoas, só para vocês aí montar um mapa disso aí, compreender por que tem tanta gente inventando tanta coisa e faturando muito em cima dos incautos. Então, está no hotel em Salto, Uruguai, falava na rádio, tá, enfim, tudo em 78, né? Ano do jejum. Estava como profeta. Daí veio um grupo de pessoas me procurando no hotel, dizendo que tinha uma fazenda lá, um lugar onde aparecia OVNIs e que tinha muitos sinais, que eles queriam minha opinião, que até a NASA tinha estado lá, etc. Falaram um monte de coisa. Tá bem. Eu aceitei o convite, me levaram lá. Eu e naquele tempo eu tinha só um secretário, não era o secretário, Antônio, né? Antônio Marques, né? Fomos lá. E quando chegamos lá, a coisa mais absurda que já tinha na entrada da fazenda, era um boi mumificado. Depois, ali na frente, mais adiante, tinha um carneiro. Mais adiante, um cabrito mumificado. Tudo aquilo ali, assim, aquele cartão de visita, né? Eu achei muito estranho. E daí, eles disseram que iam me mostrar mais coisas lá para frente. Aquele grupo foi junto com o meu auxiliar. Eu digo, então você vai, eu vou ficar aqui. Eu vi que tinha uma mulher de uns 60 e poucos anos, muito triste ali, que parecia ser a dona da chácara, fazenda. Eu fui lá falar com ela, fiquei lá com ela. Daí eu olhei para ela e digo, olha, filha, eu estou vendo no teu rosto uma tristeza, que tu és muito infeliz, muito triste, né? Podia te ajudar em alguma coisa, né? Se podia. Enquanto que eles foram lá fazer o lobby deles. Uhum. Daí ela falou, eu vou lhe confidenciar só para o senhor, porque da minha tristeza, o senhor promete e não fala para ninguém. Daí ela falou para mim que a família dela, quando morreu o genitor e a genitora, daí o marido dela, que era o herdeiro, né, genro, né, dos defuntos, disse que não queria que nenhum dos irmãos dela viesse herdar a fazenda. E que então ele pegou e foi para uma capital sul-americana, não lembro mais, foi Buenos Aires ou São Paulo, comprou um material, um produto para mumificar os animais e para dizer para todo mundo que um disco voador vinha ali e fazia isso com os animais e que se alguém mais entrar ali na fazenda querendo mexer, ia também mumificar. Daí eu compreendi tudo. Não interessa. Voltei para o hotel, né? Ela pediu que eu não falasse para ninguém. E eu não falei, deixei assim. Ela pediu, né? Aí pelo menos ela quis confidenciar para mim a tristeza dela. Muito bem, agora a última experiência foi em São Paulo, né? Em 1984, só para fechar, já que você fez, sabendo que eu sou invasivo. Então, em 84, a TV Bandeirantes me convidou para apresentar um programa ao vivo chamado Brasil Urgente, né?
E daí ela me ofereceu, nós temos até uns take desse dia que conseguimos comprar de um pastor lá de Londrina, desse que se diz pastor. Meu pessoal comprou. Então, daí é um take, mostra daquele dia. Mas então, lá em São Paulo, daí quando ela prometeu que ia me dar passagem aérea para mim e para 2 pessoas que iam comigo, né? E hospedagem. Muito bem, como era de praxe. Naquele tempo eu andava só com 2, 3 pessoas. Agora eu ando com 7. Séquito. Aí, quando chegando em São Paulo, ela não disse onde ia me hospedar. Daí me levaram para uma casa onde tinha 2 pessoas, um casal, que eram, digamos assim, afinados com a TV Bandeirantes. Daí levaram para aquela casa e me apresentaram eles, disse que eles tiveram feito experiência extrasensorial, que eles haviam sido abduzidos por um OVNIs, primeiro ela, depois ele, enfim, eram ex-marido e agora eram apenas partilhadores de uma experiência transcendental dentro de um jipe voador, né? Aí, Nossa! Preste atenção. Eu detectei, tive a ocasião de descobrir lá por que tudo isso. Então, eu fui lá, fiz do Brasil Urgente, né? Um grande debate, tinha muitos fariseus, esses donos de cabresto lá resmungando e xingando. E eu falei ao Brasil durante mais de 1 hora, na TV Bandeirantes, ao vivo, e esses dias um pastor lá de Londrina, um desses de pastor, vendeu para minha assessoria aí por R$150 um pedaço desse filme, né? Que um dia eu quisera ver o filme inteiro, né? Mas alguém deve ter, eu já estou falando agora, se alguém tiver, fala com a minha assessoria que ela adquire, né? O pessoal da SOS, né? Os beneméritos, né? Muito bom. Então, quando eu voltei para casa lá, que eu perguntei para eles, aí terminou, porque no início eu não podia falar com eles, estava concentrado no que eu ia fazer. Quem me recebeu muito bem, a única pessoa que me recebeu muito bem, foi o saudoso jornalista Saulo Gomes, querido filho, que me levou num camarim para eu ficar bem antes de entrar no ar. Ele era um jornalista completamente independente, livre, uma pessoa especial. Mais tarde reencontrei ele na TV Record, onde de novo fiquei na sala dele. Mas voltando, no tempo que eu já tinha livre, eu fui na Record falar 36 minutos ao vivo e o Saulo Gomes que me albergou lá. Bom, voltando, aí eu perguntei para esse casal, né? Conversa vai, conversa bem, já estava livre. E aí, por que eles me hospedaram? Então, daí eles contaram para mim que ele havia sido abduzido uma vez por um disco desse, e ficou um tempo lá em cima, depois ela também, e daí eles receberam uma missão de ensinar hábitos salutares, tipo alimentação, enfim, moral e cívica e alimentação para os habitantes da Terra. Então, eles montaram na casa deles uma assembleiazinha, onde eles recebiam essas pessoas que pagavam um salário uma mensalidade bem gorda, porque vieram do espaço, né? Deu para entender agora? Eles são mais caros, né? A galera que vem do espaço é mais cara. Então, eles ensinavam coisas que qualquer um pode aprender aqui na Terra, só que como eles disseram que tiveram no espaço, foi isso. Eu não estou falando mal dos meus anfitriões, em que pese eu não ter pedido para dormir lá, a Bandeirante que não quis me levar para um hotel normalmente, isso aconteceu em 1984. Né? E daí, então, aí eu compreendi, foi para fechar com chave de ouro a minha compreensão. Aí também mais tarde, quando eu fui convidado, eu vou fechar ainda mais uma coisa que eu esqueci de falar, pelo Rafael Cury, que era o presidente nacional dos OVNIs, me convidou para fazer uma palestra no Centro Cívico de Curitiba, né? Um jornalista que escreveu um livro sobre mim, Pedro Luza, que fez o contato, ele viu, queria que eu fosse lá falar sobre OVNIs. Eu disse que concordava. A gente estava lá no pátio, no Centro Cívico, onde tem um palácio de eventos. Daí ele veio na Kombi falar comigo. Na véspera de eu entrar em cena, de eu me apresentar, ele veio falar comigo na Kombi. Ele e o Pedro Luz, né? Ele perguntou para mim, então, é o seguinte, eu vou falar a verdade. Eu tenho experiência, eu já vi tal, né? Certas coisas, eu vi o disco voador em La Paz. Daí foi para lá. Para o evento, eu avisou o horário que eu tinha que entrar. Quando eu cheguei lá, eu escutei anunciarem meu nome, tudo que eu ia falar. Quando eu fui me aproximar do microfone, 2 leões de chácaras, bem parrudos, me impediram.
e não deixaram eu chegar perto do microfone. Daí eu compreendi, porque eu falei com ele ali na Kombi, que ele veio lá conversar comigo, e ele engoliu. Mas ele era um capacho, os que mandavam nele, que são os que vendiam os livros, etc., não gostaram e pronto, acabou. Porque um dia vai todo mundo saber. Inclusive, como ele confessou muitos anos depois, faz uns 3, 4 anos que ele confessou publicamente, se quiser pode verificar lá. E eu desmascarei ele na TV em Curitiba. Fiz ele confessar que não deixou eu falar, em plena televisão, está lá no YouTube para quem quiser ver. Fiz ele confessar que não me deixou falar depois de muita. Aí, finalmente, eu não deixei de falar, tal. Muito bem. Aí, depois, agora, alguns anos atrás, ele cansou de mentir e abdicou de ser presidente nacional dos OVNIs. Bom, por minha parte, chega de OVNI agora, se quiser fazer outra tudo charlatão. É tudo charlatão, igual essa galera aí das igrejas, né? Chega de discordar. Tem pessoas de malandros que vivem às custas dos incautos. Eu conheci naquele evento quantas madames que não têm o que fazer, ficavam lá comprando livro, são as pessoas que não têm, oficiosas, aí elas ficam nisso ali, nada contra elas que são madames, mas tudo contra, por ser ociosa, embarcar numa canoa para enganar mais pessoas. Tenho dito. Ô, Henry, eu vou aproveitar aqui a pergunta do Gatão Lindão, que manda sempre para a gente aqui, como é que fica essa questão dos milagres? Porque não adianta falar que você não faz milagre, porque eu já vi você jogando sinuca e aquilo é milagre. Porque não é possível que você matou todas aquelas bolas lá, aquilo foi milagre. E a respeito de água em vinho, existe esse negócio? Porque se transforma água em vinho, eu vou aí te visitar. Rápido, né? Tirei de brincar, ironizar e tudo, mas eu sou sério, vou falar sério. Tá? Então, que milagre? O que é milagre? Né? Há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Então eu só faço as coisas que ele manda. Então um dia eu estava sendo interrogado na delegacia de Botafogo pelo Dr. Fontinelli, que era o delegado regional ali em Rio de Janeiro, em 81. E me levaram lá com 40 policiais, um show pirotécnico. E a mídia escondeu tudo. Muito bem, então a grande mídia, entre aspas, que a grande mídia, ela nada mais é do que sucursal da Internacional Desinformação Organizada. Essa é a grande mídia aqui e em qualquer parte do mundo. E depois, se quiserem pesquisar, descobrirão quem manda na Internacional Desinformação Organizada. Muito bem, tanto é que o meu evento de Belém no Pará até vazou para alguns países da América Latina, mas sem minha foto. Só que eu fiz isso e aquilo, mas a minha foto não podia ir. Bom, voltando. Então, a pergunta me fizesse... Milagre, água e vinho. Então, água e vinho. Então, doutor Fontinelli, numa certa altura, passei uma tarde toda sendo interrogado. Meu amor, ele trouxe um copo de água, disse assim, olha, faça virar vinho, né, para mim. Eu olhei para ele e disse assim, olha, doutor, eu faço essa água virar vinho quantas vezes o meu pai mandar, porque ele dá uns meios. Agora, nunca quando um pecador como tu. E chega de brincadeira, diz assim, se tu me respeita ou me põe na jaula. Ele respondeu, se tu és Cristo, então vem abençoar meus presos, para se escapar da tangente. E daí, no caminho entre a sala da delegacia e até a carceragem, que era horrível, tinha um carcereiro com úlcera no estômago que pediu uma bênção. Agora, só ele pode dizer se sarou ou não. Botei a mão na cabeça dele, pedi ao pai, fui lá, vi os prisioneiros, cada um queria me dar um bilhetinho, uma coisa assim para eu falar, cada um reivindicando uma coisa. Fui lá, pedi ao pai a bênção, que se saíram ou não, eu fiz a minha parte. Daí, quando voltei ali para a central de polícia, para continuar a ver o que sobrava, daí ele tinha sumido, aí deixou um delegado adjunto para dizer que não tinha nada contra mim, bababá, e dizer que uma pessoa que me hospedava tinha todo o direito de hospedar, etc, etc, etc. Né? Então, tem coisas que aconteceram comigo que estão até registradas em mídia, mas só assim. Por exemplo, uma vez em Copacabana, fui detido, e daí, até saiu no jornal, tá nesse livro que tu vai ver, vai ter a foto do delegado e tu tomando a benção depois. Enfim, vamos adiante. Então, milagre, do ponto de vista científico, é alguma coisa que acontece que a ciência não tem justificativa. Né? Se você quiser olhar melhor, é claro, tem nada sem essa, aí tu vai esquecer, mas se quiser pode olhar lá na França, os jornais franceses estão ali na minha página,
no henriquez.org.br, já que a pessoa que ia falar não está aqui agora, no henriquez.net, está lá, foto dos jornais franceses que eles mandaram para o Brasil, onde eu estou com o povo nas praças públicas, onde tu vais ver daí a opinião de um jornalista ateu, que ele não disse que era milagre, assim, era um fenômeno que aconteceria, blá, blá, blá. Mas pode ver as fotos, as pessoas dando o primeiro passo, até com insegurança, uma enfermeira dando depoimento que o filho dela era paralítico, etc. Isso em plena praça pública na França. Mas a sua é a missão, não é? Fazer milagres, né? Não, eu peço ao Pai a bênção. E daí, e no Rio de Janeiro, eles estão falando onde? São Paulo ou Rio? Nós somos do Rio, nós somos do Rio. Nós estamos do Rio. No Rio de Janeiro, já que vocês estão daí, saudoso, bendito Hilton Franco, mas ele tem os seus pecados também, mas que se Deus, o Senhor misericordioso, tenha. Programa O Povo na TV, 81. Então, ele me convidou para... Fui várias vezes no programa, desde os tempos da Tupi. E daí ele me convidou no Povo na TV, no Canal 11. E que fiquei uma tarde toda lá sem saber porque ele me convidou, porque ele vinha lá falar comigo, mas não me botava no ar. Aí, por fora, estava correndo minha imagem e dizendo que iam me desmascarar, essas coisas todas. Daí, quando chegou na hora que eu disse, vocês me botam no ar ou eu vou embora? Daí, ele me levou lá, o que ele tinha feito durante aquele período? Tinha mandado o Wagner Montes buscar um paralítico da seção de paraplégico, a Associação de Paraplégico, e tinha juntado uma equipe, uma junta, era um psiquiatra, um ortopedista, um médico de cada categoria. Ali estavam sentados numa mesa, tudo arrumadinho, bonito, né? E aí eu sentei no lugar que me reservaram, né? E daí ele trouxe o paralítico, que tinha mais ou menos uns 50 anos, eu lembro do rosto dele até hoje. Aí vocês vão pensar o que quiserem do que aconteceu, foi ao vivo. Daí, quando o paralítico chegou perto de mim, numa cadeira de roda, eu olhei para ele, já estava a santa cólera do meu pai, pode ser confundido com raiva, não, tá? Encolerizado, por causa de uma tarde toda esperando uma coisa, que ele que me buscou lá no Conjunto Morado do Sol, na frente lá, sabe onde é o Conjunto Morado do Sol? Na frente daquele shopping lá, o Rio Sul? Rio Sul, sim. Lá no outro lado, onde tem aquele elevador dentro da pedra. Lá eu estava hospedado na casa de uma seguidora. Muito bem, então ele me buscou lá, e depois, quando chegou na hora, me faz esse espetáculo de trazer o paralítico. Vocês que decidem, eu não sei o que aconteceu, meu pai sabe, eu apenas perguntei para o paralítico, tu crês que eu sou Cristo? Eu vi que ele se assustou da forma que eu perguntei. Disse, creio, Senhor. Falou tremendo, de uns 50 anos. Assim, então levanta, anda. Ele levantou. E daí o psiquiatra disse, é com a loucura que ele fez o paralítico andar. Tudo ao vivo. Daí o Hilton Franco, eu disse, bendito seja ele, porque ele disse, bendita loucura que faz paralítico andar, o Hilton Franco falou. Eu disse para o motorista dele na hora de ir embora, olha, diga para o Hilton que eu nunca mais vou num programa dele, porque ele me convida para entrevistar e faz uma parecer-piada dessa. Sabe o que ele fez? Daí depois, tudo que eu estou falando, posso mostrar através de registro jornalístico. Ele contratou um sujeito chamado Le Gruber, que ele levava na televisão, tanto no Rio como depois em São Paulo, onde ele foi preso ao vivo, o cabra botava uma pessoa numa maca, esse Le Gruber passava a mão, né? O pessoal faz de conta que a pessoa era paralítica, ela levantava e andava, aí todo o espetáculo, período técnico, já que eu disse que nunca mais ia lá. Aí o tempo foi passando, esse Le Gruber ficou famoso, tudo. Aí depois, em São Paulo, eu disse, um dia ele vai ter que acertar essa conta. Em São Paulo, em plena televisão, depois de inaugurar o SBT em São Paulo, ele veio com tudo para São Paulo. E eu lá em Curitiba olhando, vendo o que acontecia. Daí um delegado de polícia montou uma equipe que entrevistou o anterior milagre, entrevistou o beneficiado do anterior milagre de paralisia. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? O anterior? Sim, sim. Que todo dia tem um espetáculo. Uhum. O delegado diz que entrevistou aquela pessoa que saiu, que contou quanto é que ganhou de cachê para fazer aquele número. Daí o delegado pegou e tudo que eu estou falando tem registro jornalístico disso aqui.
Daí ele pegou e disse, o delegado interrogou, aí quando chegou na hora, ele plantou na assembleia, no meio do povo, o delegado e alguns policiais da equipe dele. Quando chegou aquela hora que o Brasil todo ficava vendo o milagre, ele deu voz de prisão para o Hilton Franco, para o Lebron Gruber e até para o paralítico. Ao vivo? Ao vivo e a cores. Na TV, é 4 canais de São Paulo, né? Do SBT. Se não me engano, é 4. É 4? Acho que 4. É assim. Aí, se você quiser, pede para dizer, vai te mandar uma cópia da revista Fatos e Fotos da época. Para tu ver que o que eu estou falando é verdade. Né? E daí, então, eu fico pronto. Daí eu ligo, depois, não sei, deve estar por aí pelo Rio de Janeiro, fazendo uns biscotes. Então, para tu ver como a máscara cai. Demora, mas cai. Pode demorar, mas cai. Entende? Qualquer pessoa que tem máscara, cai. Por isso que comigo é diferente. Esse número tentaram comigo várias vezes. Né? E o senhor, que é meu pai, que me mostrou, eu ando de cabeça erguida. Tá? Fazem 40 anos, eu voltei ao Brasil em 81, faz a conta, vai fazer 40 anos. Vamos adiante, que isso também, mas se quiser, nesse livro que ela mostrou, é gratuitamente, tu pode ler esse livro. www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível o livro Despertador Explosivo, graciosamente para download, volume 1 e volume 2. Mostra que tem fotos, mostra que lá com fotos. Dos milagres, tem que mostrar as fotos aí. Ó, repleto de fotos. O livro é bem feitinho, né? Em Belém, olha, tudo é Belém. Revolução. Bem, então daí você pode ter uma ideia. E por que o senhor diz que tem que disponibilizar gratuitamente? Para fazer frente com os comerciantes da fé, que vendem sacramentos, vendem até um feijão por R$1.000. Um feijão por R$1.000? 2.000, acho que foi R$2.000, né? Feijão milagroso, né? Então, tudo bem. Você falou ainda há pouco do pedir mais cedo, do rato roedor suado, do Malafaia. Você não tem vontade, às vezes, de ir lá e dar uma chicotada igual você fez anteriormente, não, Henrique? Não, porque eu sei que eles estão fazendo aquilo que eu disse que eles iam fazer. Dói ver o povo sendo enganado, mas do outro lado, já que eu estou aqui há 40 anos quase, falando, e o povo optou entre eu e eles que mentem, então ficam com eles. Então daí, eles fazem parte, inclusive, é muito estranho isso que eu vou te dizer. Pode ser muito chocante que eu vos direi. Muito. E eles estão fazendo um favor para mim, sim. Estão sendo úteis, sim. Porque enquanto que eles pegam aqueles que têm vocação para fantasia, engodos, eles não vêm bater aqui na minha porta. Eu estou aqui para falar com os seres raciocinantes, seres racionais, sejam eles ateus, não importa. Mas são aqueles que, quando me ouvem, até eu tenho aqui pessoas comigo que são ex-católicos, de todas as coisas, tá? Então, quando eles me ouvem, me questionam, essa história não pode ser vaca de presépio, tem que questionar a fundo. E eu vou explicando tudo para eles, daí vem pelo racional. Aí é uma questão de... Porque crer, preste bem atenção, a crença necessita de fé. E a crença gera fanatismo. Agora, convicção não necessita de fé. A convicção é uma coisa sagrada. Um indivíduo que tem convicção de Deus, que tem convicção disso, daquilo, que aí a fé é automática, ela não precisa alimentar a fé. A fé é automática, que a pessoa sabe quem sou, que eu estou fazendo, por que estou fazendo. Daí ela automaticamente, por exemplo, quando eu cheguei na França, expulso da Inglaterra, eu não tinha recursos, meu pai mandou jejuar em Rambouillet. Aí depois um pedaço em Montaterre. Depois, primeiras perguntas que me chegavam, falar comigo, as primeiras palavras que eu falei na língua deles, foi avec ma main, mon père guérit les malades. Meu pai, com as minhas mãos, meu pai curou o enfermo. E eu não falo francês acadêmico, eu falo francês, sim, falo na praça pública, mas só que eu não sei escrever em francês nem ler.
eu falo, porque eu precisei falar para sobreviver na França, está cumprindo minha missão. E falei na Grande École Polytechnique de Paris, como convidado, e eles me entenderam. Depois rodearam-me quando eu desci para lá embaixo do palco, rodearam, pedir desculpa por aqueles que riram, entende? Porque tem uns que riram no início, né? Mas tem outros que depois, espera aí, mas vamos ver o que ele está falando. Agora mesmo, eu estou falando aqui com vocês, tem algumas pessoas rindo, balançando a cabeça, debochando. É isso aí. Inclusive, os meus mais aguerridos garotos propaganda são justamente os evangélicos. Quanto mais eles escutam eu falar e ficam bravos, mais eles falam para os parentes, não sei, daí os parentes vão me ouvir também. E no meio deles pode ter um ser humano raciocinante que diz, olha só, mas espera aí, o que ele falou tem sentido. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mesmo os acadêmicos, que antes de Darwin, há 2000 e tantos anos atrás, lá na Grécia, o Anaximandro falou muito mais que o Darwin sobre a chamada teoria da evolução. Porque se limitam a fazer monografias, estudo acadêmico mais baseado em monografia. Meu pai me ordenou, eu sou teodidata, disse, estudar a fundo, tudo a fundo, para ter autoridade para falar. Eu sou alfabetizado. A Polícia Federal, quando me questionou durante uma tarde toda, ela teimava comigo, não, você estudou, não, eu sou... Aí, quando fez um exame grafotécnico comigo, que eu estava sob custódia, meu pai disse que quando eu estava sob custódia, tem que... porque ele permitiu. Daí, só depois do grafotécnico, que eles passaram entre olhar-se e me respeitar e mudar, quando eles viram que eu não estava mentindo. Quando eles viram também que eu não tenho conta bancária minha, que eu não quero possuir bens materiais, eu quero que meus filhos possuam. Os beneméritos sejam abençoados. Só que se eu tivesse bem material, se eu tivesse um carro, uma casa, daí eu estava atrelado à matéria. Eu, como disse há 2000 anos, não sou desse mundo. Entende? Eu estou aqui só para cumprir a vontade do meu pai. Nos estatutos da SUS, que é o reino de Deus formalizado, está lá previsto que eu não posso possuir bens materiais, nem os meus discípulos eclesiásticos. Os beneméritos que estão do lado de fora, que fazem a provedoria inspirada pelo Senhor, esses sim, devem, podem, e Deus abençoe eles sempre mais para ter. Agora, não é questão que eu sou contra, ao contrário. Eu quero que os filhos de Deus que me seguem sejam abençoados. Só que eu, por causa da minha condição, para não arranhar a minha autenticidade, minha legitimidade, é que não posso possuir bens materiais. Eu sou o mesmo, de ontem, hoje e sempre. Olhem bem quantos anos. E meu discurso sempre é o mesmo. Tem um jornalista que até já faleceu lá em Curitiba, que dizia, ele fala sempre a mesma coisa. Claro, eu não vou inventar uma nova história, se minha história é esta. Eu não posso dizer que eu fui expulso, por exemplo, do Japão. Nunca estive lá, fui expulso da Inglaterra, da Venezuela e do Paraguai. Né? E eu não tenho por que esconder. Em Paris fui detido 3 vezes na noite. Depois foi o povo que me recebeu melhor. A polícia dizia, olha só, c'est pas possible croire Cristo dans la terre. Mas depois, na TV Antena 2, num domingo de noite, eles disseram, Cristo revenu sur la terre, me mostraram com o povo na praça pública, tudo, e foi o país onde fui mais bem tratado, de todos que eu estive, sem esquecer o Portugal, onde falei ao povo na Praça do Uruci, foi muito bem tratado, mas eu falando dos países que eu não falo a língua oficialmente, que não é minha língua mater, né? Bom, filhinho, se tiver mais uma pergunta, faça, porque daqui a pouco vão dizer que eu estou fazendo proselitismo, que eu estou fazendo lobby, eu estou apenas respondendo perguntas. Aqui tá tudo ok, Henri. Aqui é bate-papo, é assim mesmo. Não esquenta a cabeça com isso, não. Tem uma pergunta ali do Alessandro Oliveira. A pergunta do Alessandro, ele pergunta aqui, Henri, por que existem tantas contradições na Bíblia, inclusive entre os evangélicos? Ótima pergunta. Porque a Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos, né? Então tem seres humanos que se equivocam. Os seres humanos estão à mercê de equívocos. Por exemplo, se for pela Bíblia, por isso que eu disse, repito para ele também, que a Bíblia, na minha visão neurometafísica, é um livro, preste bem atenção, ele repete de parábolas, metáforas e até charadas. E só com a anuência do Altíssimo que pode se compreender. Por exemplo, se você for ler a Bíblia fanaticamente como os evangélicos fazem, daí você, além de sair por aí
praticando incesto, matando mulheres e crianças, tu também vais crer que Deus se arrependeu de criar o ser humano. E lá está escrito que ele se arrependeu, um equívoco de tradução. Então, aí que se pedir ao Pai, que é Ele, que é o Senhor, mas não foi Ele que escreveu, Ele usou a mão de alguns seres humanos em cada época, aí depois o tradutor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de tradução, já que ele falou isso, sobre a minha vinda há 2000 anos. Primeiro que a Bíblia não diz onde eu estive dos 13 aos 30 anos. Eu queria perguntar isso também. Eu quero saber, eu quero ia saber. Perguntar. Então, presta atenção. Na Bíblia está escrito em Isaías 7, versículo 14, pois por isto mesmo o Senhor fará este sinal. Mavim lhe dará à luz um filho, ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Em algumas Bíblias está leite coalhado e mel. Ó, já a tradução diferente. Porque a manteiga era feita de leite coalhado. E por que leite coalhado e mel? Porque o leite coalhado é azedo e o mel é doce. Então tinha que experimentar dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estava, todos os pecados do mundo da época. Graças a ter experimentado, é que quando chegou na hora, me trouxeram Madalena na minha frente. Se eu não tivesse conhecido as misérias do mundo, os pecados do mundo, eu não saberia que aqueles velhos sem vergonhas que estavam ali na frente com a pedra na mão, só estavam com aquela pedra para se vingar porque ela não deu confiança para eles. E os jovens foram de gaiatos seguir o que os velhos falaram. Mas como eu tinha vivido no meio deles e sabia por que eles estavam ali querendo apedrejá-la, porque ela não deu confiança para eles, eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Daí foram soltando as pedras. Porque eles viram que eles estavam com o pecado de querer praticar com ela o adultério, e daí eles foram embora. Então, se eu não tivesse vivido dos 13 aos 30 anos na miséria do mundo, eu também eu ia dizer apenas assim, ó, que cumpra-se a lei. Que disseram, Moisés na lei diz que a pedreira já está. Muito bem, além de outra tradução, outro erro de tradução, para ver que não depende da tradução, tem Bíblias que dizem assim, uma moça, por isto mesmo o Senhor fará esse sinal. Uma moça dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar do mal do bem. Daí uma moça, que também uma moça vir, pode ser, mas a tradução está diferente. Entenderam agora? Por que tem as traduções? Espero que quem fez a pergunta esteja satisfeito. Se não, pode fazer de novo. Todo sábado eu falo ao vivo, das 11 ao meio-dia até 1 quase, respondendo perguntas no henriquismo.tv, um canal onde todo sábado eu apareço para falar. Fique à vontade. E Judas... Só para avisar que eu acabei de colocar o link do canal aí, Henrique Cristo TV no chat para a galera aí. Pronto, melhor assim, tem uma folga. Mais fácil que aí só clica e vai direto lá pro canal. E Judas, o Henrique, como é que foi isso? O Judas, assim, existem pessoas hoje que você enxerga que foi igual ao Judas, porque tem algumas pessoas que são assim mais sorrateiros, parece um rato, ou algo parecido. Você conseguiu reconhecer em Judas já uma pessoa assim de mau caráter, ou não? Ou é só um presságio? Como é que foi essa história? Os Judas atualmente se multiplicaram. Agora, o Judas Iscariote, ele era apenas um bobo, um ingênuo. Só porque ele era letrado, diferente dos outros, meus seguidores. Então, ele tinha ambições políticas. Ele queria que eu pegasse em arma, que eu exercesse o poder bélico sobre Roma. Já que tu és Cristo, então, né, é isso que ele esperava, que se eu pegasse em armas, na ótica dele, de ingênuo, então ele seria o meu ministro da economia, que ele gostava de controlar o dinheiro, que ele cuidava da sacola, né? Da minha sacola, não sei se tu sabe isso, né? Lá na Bíblia. Pode contar, então, aqui pode contar tudo, inclusive então, daí ele do canal é justamente isso. Cada vez que ele era o único que tinha relações clandestinas com os meus adversários, mas não por maldade, e sim que ele tentava convencer os sacerdotes de minha identidade, convencer eles que eu sou Cristo, que eu era Cristo, convencer eles que deviam aderir. Ele queria fazer uma espécie de lobby
com o sacerdote. Então, tinha um que foi encarregado de manter ele sob controle, um sacerdote, que era aquele com quem ele conversava sempre de novo. Daí, quando houve o episódio da limpeza na frente da porta do templo, que eu escutei os vendilhões, creias ou não, e que eu, enfim, as razões pelas quais eu, obediente meu pai, fiz isso, porque eles estavam, inclusive, montaram uma casa de câmbio na frente do templo. Henry, aproveita e conta essa história com detalhe, que é o que mais o pessoal quer ouvir aqui. Várias perguntas do tipo, como foi aquele momento que você deu a chicotada nos Edir Macedos da época? Peraí, então daí, não, esse é o pedir mais cedo. Ele vai ser. Na época ele não pediu mais cedo, ele pediu na hora. Esse pede mais cedo. E tem outro que tem uma mala cheia, que entra o dinheiro com lá, e sai do outro, mala paia. O rato roedor suado, que ele rói tanto que fica suado. Rato roedor suado. Bom, vamos lá. É a sátira para aqueles que pensam que podem sempre usar o meu nome antigo obsoleto para enganar o povo. Vamos lá. Então, voltando, onde é que eu estava, meu Deus? Ele me interrompeu, hein? Desculpa. Tá falando da casa de câmbio que tinha na frente do Então, Judas. Câmbio, literalmente, porque para entrar no templo não podia entrar com dinheiro que tinha a efígie de César, que era uma idolatria na ótica do sistema anterior. Daí, então, negociava o câmbio ali, porque tinha que entrar com um dinheiro suficiente no templo para pagar aqueles que não tinham vaca para queimar no templo, tinha que pagar o valor de uma vaca para pagar o pecado. Traduzindo em resumo. E daí tinha lá manteiga, tinha queijo, tinha galinha, tinha de tudo lá fora do templo. E eu vim lá com a fúria divina do meu pai, chicoteei os leões do templo. Então, aquele sacerdote que estava acostumado a conversar, a passar uma baba no Judas, ele pegou e interrogou o Judas. Tu sempre me dizes que teu mestre é bom, que ele é manso, que ele só ensina com palavras. Olha o que ele fez aqui, um vândalo. Por que tu não pegas 30 moedas e não declinas onde ele dorme? Daí tu fecha, aí pelo menos agora tem alguma razão de ser. Daí o capeta, que tu não sabes quem é, mas eu sei, uma energia, o demônio, falou na orelha do Judas, lá dentro. Olha só, aproveita essa oportunidade. Preste bem atenção, disse o demônio para o Judas. Se tu pega essas moedas, e teu mestre é quem diz que é, nada podem fazer com ele. E ainda coloca essas moedas na sacola. Agora, se ele não é quem diz que é, então eles vão pegar ele e tu terás livrado a humanidade de mais um farsante. Foi isso que o capeta falou na orelha do Judas, e que ele só acreditou porque no momento ele ficou hipnotizado com as moedas, que na ótica dele era bastante. E que daí esqueceu que eu disse que tudo ia acontecer isso. E que ele esqueceu que eu falei que essas coisas iam acontecer. Por causa da hipnose da moeda. Daí ele foi, aceitou as moedas, e o restante vocês podem ver na Bíblia. Aconteceu. Ah, detalhe. Depois, quando ele já estava sendo interrogado por Pilatos, que já tinha sido custodiado pela, né? Deixa eu arrumar aqui. Então, daí, depois disto, ele veio lá no meio do povo. Deus me deu lapsos de memória, não tudo, mas deu, do que aconteceu naqueles tempos. Deus me mostrou, eu dizendo, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventurados serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais que a mulher joga a criança dentro da sanitária, joga pela janela, no lago, enfim. Olha a vida desgraçada daquelas mulheres que ficam grávidas sem ter chance de cumprir o sagrado ato procriativo de pontuar a terra. Muito bem. Então, voltando, onde eu estava falando, tive que só mostrar para ti que Deus me dá alguns lapsos de memória, e aí eu olho o que o Judas falou. Eu lá em cima, no átrio sendo interrogado, e ele ali embaixo, quando me viu, sabe, mestre, porque o Pilatos disse que não encontrou nenhum defeito em mim. O que tu fazes? Defenda-te, eu posso te libertar ou te crucificar. Respondi-lhe, nenhum poder teria se não te fosse dado alto. Deixou todo mundo assim, pô, né? Em vez de não, é verdade. Ele disse, e o que é a verdade? E é claro que eu olhei para o focinho dele de marionete de Roma, não tive por que nem dizer a verdade, porque é tão óbvio
que a verdade é uma só. Mas voltando a Judas. Daí ele ali embaixo, no átrio, viu, quando ele disse assim, quando ele viu que eu não me defendi, ele disse, mestre, te defenda! Eu estou lá de baixo. Quando Pilatos falou, eu disse assim, olhei para baixo e disse assim, para este momento eu vim ao mundo. Daí o Judas saiu correndo, gritando, ele é inocente, e foi embora. Foi se enforcar. Então, eu estou mostrando o que meu pai me mostrou. E o fato dele ter se enforcado, ele cometeu, né, um suicídio. E ele pode ir para o paraíso por isso? Não. Conta pra gente o que é o inferno, porque tem pergunta aqui falando, inclusive, de política, não sei se você pode falar de política, mas falando aqui, se o Bolsonaro é a besta, como é que é o inferno, o que é o inferno, o que é o demônio, se ele pode ir para o paraíso, por que Barrabás... Pare, senão eu não vou falar, eu tenho que responder. Desculpa. Para os meus inimigos no ar sem dar direito de resposta. Vamos lá, então, o inferno, vocês se lembram de coisa que ele falou que eu não me lembrar para eu responder. O inferno é a tua cabeça quando tu comete um crime, quando tu comete um delito. Ali ela esquenta como o inferno. O paraíso é a tua cabeça quando tu andas em paz com as leis divinas, mesmo sendo ateu. Preste bem atenção. O que é pecado? Pecado é que tudo que tu fizeres faz mal a ti ou a outrem. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Aí em tua cabeça tem que ter a resposta para ti mesmo. O juiz de plantão te diz. Voltando ao Judas, que foi meu servo em Paris, na França, durante o tempo que eu vivi lá. É uma outra história, reencarnar. O Judas, ele cometeu o ato de suicídio e, consequentemente, só na hora da dor do enforcamento já pagou metade dos pecados. Agora, voltando a ele na França. Na França, quando eu estava na França, expulso da Inglaterra, Deus colocou ele a ser meu servo lá na França. Depois do jejum que eu fiz na França, onde eu ia, ele ia comigo. Ele era um oficial do exército francês, que inclusive foi quem me levou na Grande École Polytechnique de Paris para falar. E vais ver a foto dele aqui, agora para mostrar como ele estava sempre com a minha sacola. Ele que... está mostrando ali? Que Deus o tenha em sua santa paz, ele já desencarnou, porque ele até... eu mandei um emissário meu verificar se ele ainda está lá. As pessoas que habitam na Rue de la Fontaine, número 1, em Massy, disseram que faz 10 anos que a família não está mais lá. Não souberam dizer se ele morreu ou não, se ele desencarnou. Então tem toda uma história. Espera aí, eu esqueci de contar como é que ele se revelou. Porque eu vi que eu conhecia ele, mas não tive, assim, não vi que era ele. Sabia que ele era um dos meus. Que essas coisas não é assim tão fácil. Daí eu estava em Beauvais, quando fizemos a reunião para fundar a sucursal da França lá, em Beauvais. A reunião foi lá em Beauvais, que eu era albergado na casa da diretriz da École Maternelle, lá de Beauvais. E daí ele estava lá e todo mundo reunido para formalizar o documento que ele ia ser, então, o tesoureiro, já que ele carregava a minha sacola. Até então eu não sabia quem ele era. O espetáculo mais lamentável que eu vi na hora dessa reunião, ele se ajoelhou, chorando, disse, Rabi, pardonne-moi, je suis pas digne de toi, je suis Judas Iscariotes. E saiu, todo mundo ficou olhando para ele assim, ele saiu e nunca mais vi ele. Entendeu? Ele deu, perdão, esqueci de traduzir, perdão, não sou digno de ti, eu sou Judas Iscariotes. Isso, olha, note bem uma coisa, em 81 ele me serviu durante todo o tempo lá, isso foi em 83 quando eu fui lá fundar a sucursal da França, das ruas francesas. É toda uma história. Agora, ele estava no paraíso. Perguntasse no paraíso? O paraíso eu já disse onde é. Eu já lhe disse onde é que é o paraíso. O paraíso é na cabeça de alguém. Não existe um paraíso com árvores. Qualquer... Olha, vocês sabem que tem um filósofo francês que ele se considerava ateu. E ele falou uma frase que eu jamais esquecerei. Ele disse assim, tu pode até ver no Menino de l'Alme, que também está disponível gratuitamente aí na internet. Ele disse assim, o paraíso onde eu estou, ele disse, olha aqui,
que ateu inspirado, hein? Um ateu que fala isso, ele é muito mais místico do que qualquer encabrestado. Mas os suicídios, obviamente, não é Mas existe o paraíso, assim, então não existe esse paraíso de pós-morte. Quando a pessoa... Não, é fantasia. Vamos lá. Esse é um livro Menino del Alma. Aqui está gratuitamente disponível lá. Aqui tem tudo. Quer ver? Aqui está aqui, ó. O Renan, Luiz Esteban, Voltaire, está aqui o Voltaire, ó. Já sumiram. Não, estou aqui, eu te abri para você poder mostrar. Para todos, mas uma das coisas que o Voltaire falou, uma coleção de pensamentos deve ser uma farmácia moral onde se encontra remédio para todos os males. Voltaire, está aqui, ó. Interessante. E também tem muito, é um livro repleto, mas que no final tem algumas coisas extraídas do meu livro também, que os discípulos separaram pequenos provérbios, que para quem quiser ver, mas no início está bem explicado. Aqui tem médicos do mundo inteiro. Né? Aqui, psicólogos, analistas, uma coletânea que eu fiz durante 50 anos de livros que eu li e mandei colocar aqui para disponibilizar. Os meus amigos usam esse livrinho aqui como livro de cabeceira. Eles baixam aí e os que vêm aqui eu dou para eles de brinde. Né? Então está visto aí. Né? Aqui está, quer ver? Quer ver uma também, coisa também está lá no site isso daí, né? Está lá, sim. Querem ver uma coisa interessante? Está escrito aqui, ó. Cedo ou tarde, todos temos que nos apresentar para o banquete das consequências. Isso é bom para os políticos, viu? Entenderam, Sumira? Isso é bom para os políticos. Cedo ou tarde, todos. É Luiz Stevenson que falou isso. Aqui, Leonardo da Vinci, ó. A paciência para os ultrajes. Mas e a imortalidade da alma? Como é que fica, Henrique? O cara reencarna o tempo inteiro? Isso que eu não estou conseguindo entender. Excelente pergunta também. Essas perguntas só podem ser feitas por um ateu que não é ideológico, um ateu livre. Porque o ateu livre, ele pode fazer qualquer pergunta para mim. Agora, o ideológico, ele está com o rabo preso. Né? E ele aceitou dentro da caixa craniana dele uma semente doentia que vai ficar para o resto da vida. Agora, o ateu livre é aquele que não quer crer no Deusinho inventado por homens, não quer crer no Deusinho que tem mãe, né? Que o Supremo Criador é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Onipotente, onisciente, onipresente, enfim, o único ser do universo. Ele e o universo são uma só coisa, Deus. Esse é o Deus que eu amo, é o Deus que eu sirvo, para quem eu dedico minha vida, consciência. Então, a alma, uma alma que já evoluiu, voltou, porque, conforme tu deves saber, que o Sócrates foi assassinado porque ele pregava a pré-existência da alma. Né? Ele era um intelectual. E foi assassinado porque ele pregava que esse deusinho lá da Grécia era fajuto. Aí por isso que ele vai ao tribunal e condenaram. Então ele era um cabra, podia ser um ateu como tu, porque ele não acreditava naquele deusinho deles. 4 séculos antes da era cristã, note bem uma coisa. Foi condenado por isso. Se você for estudar a história dele, está ali, ó, bem claro. Então, está aí, a reencarnação, quer dizer, é uma palavra moderna para justificar a pré-existência da alma. Reencarnar, para aqueles que não sabem, é renascer, retornar à carne. Desencarnar é sair da carne. Deus, o meu Deus, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Se teu pequenino dedo ficar ausente de Deus, ele necrosa. Sangue coagula e necrosa. Então, a falência múltipla dos órgãos é quando Deus abandona o corpo. Entende? Que ele está em ti. Aí diz, mas Cristo disse que era Deus. Não, nunca disse. Na hora da crucificação, Pai, me abandonaste? Em tuas mãos entrego meu destino, meu espírito, não meu corpo. Tá? Eu dissesse que era Deus, então a quem eu invoquei? Mas eu disse, quem me vê meu Pai. É por isso que dizem isso. Agora eu te pergunto, alguém me perguntou se quem te vê meu Pai também? Ninguém perguntou. Se perguntasse, eu diria que sim, porque é Ele que te dá vida. Se os teus olhos estão abertos, e eu vejo que eles funcionam, os olhos são a janela do Espírito. Então, se teus olhos funcionam, significa que Ele está te dando vida.
Mas daí os orgulhosos, os humanoides, eu sou isso, eu sou aquilo, se orgulham. Fiquem sabendo que Deus não dá vida só para vós, homens. Ele dá vida para todos os seres que se movem sobre a terra. Antes de me despedir agora mesmo, eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que eu propus há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Então, note bem uma coisa. A vida aqui na Terra, sem a consciência de Deus, é desconfortável. Eu posso lhes garantir que é. Então, não é que tem que crer em Deus. Não. Deus não... outra coisa, Deus não quer que ninguém creia nele. Não. Ele não precisa disso. O ser humano é que tem que descobrir Deus. E para descobrir o Deus, não pode se esconder dele dentro das igrejas. Não pode lá se esconder. Uhum. Tem que descobrir dele no teu quarto lá. Tu ora, o Pai, fecha a porta. Não precisa orar. Ó, Senhor do Universo, Criador Supremo, né? Protege-me, para tu ver que se não vai vir uma resposta, vai sentir no teu corpo a reação dele. Eu ensino uma oração poderosíssima, que é o Novo Pai Nosso, muito em brevezíssimo, vou te mostrar como é, não que tu és obrigado a aprender, mas quem quiser, ó, essa oração que ele mandou plantar aqui na terra para os filhos dele. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Pronto, essa é a oração mais forte, mais poderosa. Note bem uma coisa. E simples, né? Uhum. Se alguém faz essa oração no quarto, não no meio da barulheira das igrejas, que hoje em dia parece cabaré. Meu Deus, né? Na intimidade da casa tua, tu transforma a tua casa na casa de Deus, sem frescura nenhuma. Então, sente lá no teu quarto a energia da presença dele. Aí, porque ele é onipresente, mas daí tu sente a energia transcendendo o teu corpo. É assim que eu ensino, e meu sonho. Ô Henry, parece muito o kardecismo. Eu venho de família kardecista. Parece, o que você está falando parece muito com o kardecismo fala. É isso? Então tem que explicar a diferença, né? Uhum. O povo kardecista, os espíritas kardecistas, 99%, são pessoas bem intencionadas que estão buscando a verdade. Só que aí eles deparam com o lobo travestido de ovelha disfarçado, né? Que é quem é um ser humano ambicioso, e ele é obrigado a mentir para elas quando elas perguntam sobre mim. Quer ver? Eu vou desmascarar a mentira deles agora aqui, para quem quiser ver. Qualquer um que for perguntar para um kardecista, para um líder kardecista, se Cristo é o que diz ser, se é a reencarnação de Jesus, de Cristo. Sim, note bem, eles se dizem reencarnacionistas. Uhum. Sabe a resposta que eles dão? Eu tenho até uma entrevista que eles fizeram numa revista que eu tenho aqui para quem quiser ver. Diz assim: o espírito evoluído nunca mais volta na Terra. Cristo é um espírito evoluído, não volta. Então o que eu vim fazer há 2000 anos? Hã? Eu estava fazendo antes. E sabe por que eles dizem isso? Interessante. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles querem sempre conseguir inculcar na cabeça do público deles que eu estou incorporado naquele centro espírita lá ou naquele outro, aqui ou acolá. Aqui perto, em Abadiana, aqui perto de Brasília. Olha o João de Deus aí. João do Demo, que se dizia isso, aquilo, outro, mas na hora H, quem é? Olha, Cristo. E nunca ele repudiou quando alguém dissesse que era Cristo que incorporava nele. Então, eles não podem reconhecer que eu voltei aqui na Terra, que eu reencarnei. Porque para reconhecer, eles têm que reconhecer que nenhuma vez estive lá incorporado naqueles médiuns deles. Inclusive, o principal líder do Brasil, o que ele dizia? Quem é que ele incorporava? Emanuel. Quem era Emanuel?
Eu não acabei de falar de Emmanuel há pouco? Para não ter diretamente Jesus, para não ter o ódio dos fariseus. Emmanuel, meu mentor, entende? É isso. Não vai pensar porque... E agora o João de Deus, né, que é o João do Demo, ele não tem dono, né? Antes ele era de todo mundo. Não, que é o espírito aqui, espetacular. Agora não. Ele não é espírito, não é de ninguém. Perfeitamente, entendeu isso? E olha, é igual a Flor Delis. Flor Delis é a mesma coisa. Não, ela não era evangélica. Não, mas foi eleita como pastora evangélica. Foi eleita pelos evangélicos. Vai ir na cadeia, ela vai se reconverter evangélico, vai virar pastora, vai virar candidata e vai ganhar de novo. Com votos evangélicos, não é evangélica. As farinhas do mesmo saco se defendem no silêncio da injustiça, enfim, do silêncio que o Satã impõe. O Satã não é um macaco com rabo e chifre, hein? Tem pergunta aqui, ó. O Satã existe metaforicamente? O Satã é uma energia, preste bem atenção. Tem, inclusive, na minha página, se quiserem ver, eu intitulado A Parábola do Anão, onde eu mostrei como é que o Satã opera. Mas posso falar aqui um pouquinho. É uma energia que ele chega perto de ti, por exemplo, tu fica triste. A hora que tu fica triste, se tu for ao Senhor, a tristeza vai embora. Por quê? Aquela oração que ensinei, porque Deus, Satã sai. A tristeza é ele que quer te entristecer, te ver fracassado, te fazer tu crer que tua namorada não vai voltar, ou que tua mãe é adulta, e vai. Quando tu vê, tu ou fica louco ou fica doente. Então, tu não pode permitir que no teu cérebro entre qualquer coisa negativa. Qualquer coisa negativa, porque prestai muita atenção. Eu vou tentar explicar, já estou quase 2 horas falando convosco, quero explicar uma coisa. Não, Essa energia que tu está vendo aqui, não tem luz aqui? Essa energia que está aqui também, funcionando nesse aparelho, ela é negativa e positiva, ou não é? Sim, carga elétrica positiva e negativa, sim. Então tá, então elas consegue ver uma lâmpada acender só com o positivo? Não. Então, muito bem. Então, é isso. O negativo, ele faz parte do positivo. Então, se tu, preste atenção, se tu dominar a energia negativa, aí gera luz aqui, não é? E assim também no teu corpo. Se tu não deixar os espíritos das trevas ratificar o negativismo da energia, do lado negativo da tua energia, tu só tens luz. Agora, se tu deixar entrar, eu vou citar exemplos que eu vi na televisão, vi em vários lugares, um delegado interrogando um assassino, né? Por quê? Por que você matou seu filho? Ele disse, doutor, ele estava fora de mim. Então, se ele estava fora de nele, quem é que estava nele? Quem é que matou o filho? Foi o demônio, mas só quem vai para a prisão é ele, né? Não é assim? Não é? Então raciocínio. Nunca deixem-se apanhar numa armadilha dogmática. Como eu já disse, por exemplo, o Espiritismo. Muita coisa que eles falam está certo. Mas só tem... E eles podem dizer o que quiserem de mim, eu sei o que eles pensam de mim, entende? Mas só que tem umas coisas que são obrigados a manter como cabresto. Deixa eu ver que tem, me dá tempo. Eu tinha no Rio de Janeiro, agora, não kardecista, no Rio de Janeiro, meu querido filho, meu fiel escudeiro, que Deus o tenha, ele era bem mais de idade que eu, e ele estava 35 anos como instrutor de um centro umbandista, e já não é kardecista. Ele, 35 anos, ele cuidava do Oxalá, ensinava Oxalá, e Oxalá, para os umbandistas, é Cristo. Não sei se tu sabe. Muito bem, e daí então ele tinha, nesse centro, ele, durante 35 anos, ensinava, falava. Quando ele me conheceu lá na Praça da Cinelândia, eu chamo de Praça da Cinelândia, aquela praça que tem ali ali onde... Cinelândia. Tem Cinelândia, tem lá, onde que você está? Não, a Praça da Cinelândia, aquela praça onde... Porque me disseram naquela época... Amarelinho, lá no Amarelinho. Isso aí o Amarelinho, do lado, na frente do Amarelinho, entre a Assembleia lá, né? Então, daí eu fui muitas vezes falar ali, e é ali que ele me conheceu. Serei breve, já está no fim. Ali que ele me conheceu. Aí ele veio, depois na Praça do Lido também veio. Ele era um homenzarão de 1,90 m, um parudão, um homem muito especial, eu posso dizer, né? Uhum. E aí ele dizia para mim assim,
Ah, pai, me chamava de pai, um bocão. Oh, pai, fala. E um dia, ele disse assim, eu queria muito que o senhor fosse um dia no centro, onde eu estou há 35 anos, falando, instruindo sobre Oxalá, etc, etc. Isso depois que ele veio me visitar lá no Conjunto Morada do Sol, onde eu estava hospedado, né? Como convidado. Daí, eu disse assim, bom, é o seguinte, porque eu fiquei morei um ano depois naquele prédio, porque a minha primeira seguidora brasileira morava no apartamento lá, entendeu? Ela me hospedou lá. Ela tinha 54 anos, eu tinha 33, e ela desencarnou aqui em Brasília, eu mesmo levei, se tu quiser pode até ver o que ela falou antes, na hora de passar, o depoimento dela, antes de partir para a Mãe Terra. Eu levei ela na Mãe Terra, tu pode depois mandar pelo menos isso para eles, tá? Para eles verem, a minha querida, a Beberê. Então eu estava lá e ele veio lá. Ele insistia tanto que queria que o chefe dele, que era um homem de 80 e qualquer coisa de anos, ele falava muito de mim para ele, pai, eu queria tanto que ele viesse aqui e tal. Bom, se um dia ele disser que quer vir, eu recebo. Ele vinha lá no Morado do Sol, que fica na frente do Rio Sul, sabe aquele conjunto que tem um elevador passando na pedra ali? Pois é. Daí, no Bloco G, mano. Daí ele veio, trouxe o chefe dele. Era um homem de uns 80 anos, bem sisudinho, mas que era um homem cabeça. Olha o que aconteceu. Ele veio lá, ficou comigo conversando uma meia hora, pediu uma bênção, pediu ao pai a bênção para ele, os dois foram de volta. Daí o Pio Varela ficou cozinhando ele no banho-maria, fazia tempo sempre dizendo, olha, quando é que vai levar? Quer dizer, quem cozinhava era o chefe. Quando é que vai levar o meu pai para todos os meus irmãos conhecer? E um dia a gente vai. E foi, enrolou, até que passaram uns meses. Pô, quando é que vai? Ele disse, olha, é o seguinte, eu vou te dizer por que eu não posso trazer teu pai aqui. Meu pai aqui. Ele me chamava. Daí, não era Oxalá, né? Enfim, era o pai. Daí, então, ele disse assim, eu não posso trazer ele aqui, porque se ele vier aqui e falar aqui o que eu escutei dele quando eu fui lá, todo esse povo vai querer seguir ele. Daí nós aqui vamos ficar com quem? Daí foi que o Pio disse, então, nesse caso, tu não queres que os meus irmãos saibam. Para levar todos os fiéis. Então, daí, eu também não volto mais aqui. Rasgou a carteirinha dele, tem uma carteirinha de 35 anos, não volto mais aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar ele. Dá para mostrar no livro. Daqui, vem cá, mostra aqui. Olha aqui, o Pio Varela, meu querido. Vem cá, ali. Vamos ver. Mostra o dedo no Pio Varela. Na minha cela, lá ele que lavava minha túnica. Aí. Esse aqui no Rio de Janeiro, né? Ou não? Não, isso é lá em Belém. Ah, tá, Belém. Esse que baixa um livro e veja, é isso mesmo. Porque o livro está lá, por amor de Deus. Eu queria saber um pouco mais, assim, porque você explicou um monte de coisa aqui pra gente. Mas eu queria saber as coisas assim, as coisas mais que seriam humanas. O que você gosta? Série? Você gosta de assistir série? Você gosta de TV? Você gosta de futebol? Sinuca, eu sei que você gosta. Você bebe? Um geral, para depois eu me despedir, pedir a bem, tá? Porque também o tempo está passando. Então, tá. Geral, o que eu posso, o que eu tenho direito de gostar? Quando eu posso, faz tempo que eu não tenho tempo, jogo um sinuca. Já joguei boliche, agora está mais difícil, né? Minha vida está muito... Eu tenho tido muita ocupação, né? Não tenho tido tempo, às vezes, né? Nem para os meus que estão aqui comigo, às vezes. Então, joguei sinuca quando eu posso. E ensinei meus discípulos a jogar sinuca, o sinuca universal, da bola 7, né? Que eu aprendi quando adolescente. E o que mais? Série, porque é claro, o filme é outro. Tem uma série aqui no Brasil, tem uma série na Netflix chamada Lúcifer, que é legal pra caramba. E a série sobre a sua vida só passa na Record, é chatão. Tem que ter uma série melhor aí. Como eu vivi a maior parte da minha vida em hotel, né? Faz 20, eu vivi de um hotel para outro. Em São Paulo, por exemplo, se eu quisesse lembrar em quantos hotéis dormi, não lembro. No Rio de Janeiro ainda consigo lembrar. Então, daí eu estou assistindo um filmaço intitulado Grand Hotel. Pronto. Grande Hotel Budapeste? É esse? Não, Grand Hotel. É um filme espanhol. Grande. Grande Hotel. É muito interessante.
muito, muito. Você quer falar dos filmes que você assistiu? Eu assisti, olha, assistam, vocês devem assistir Mar Adentro, tá? Giordano Bruno, vendo o filósofo sendo assado na fogueira da Inquisição impiedosamente. É Mar Adentro o nome? Esse é um filmaço. Fantástico. E a chave mestra? A chave mestra, Órfão. para ver como é que funciona a transmigração. Espera aí. Possuídos. Eis um filmaço também para ver como é que uma pessoa boa, honesta, de boa índole pode virar um assassino, porque um espírito foi tocar nele e aí muda tudo. Para quem... Eu vi, Denzel Washington. Hein? Com Denzel Washington, né? Eu não gravo o nome do artista, desculpa, né? A Lista de Schindler, também é um filme interessante. Agora, tem outros filmes que agora não me lembro, né? Mas... Na Netflix, você não vê série, não? Claro que é da Netflix que eu estou falando. Falando dela. Eu posso recomendar um filme para vocês? Agora, o Giordano Bruno não assistirem? tem Netflix, viu? Giordano Bruno. E outra coisa, vocês deixam de ser moleques e pensam um pouquinho a se farveste também, né? Né? Pensa o quê? Eu não entendi. Cheiro com João chamamos de João Vai na minha terra. No meu... e também tem lá o Kirk, Ulisses. Filmaço. Eu vi a Odisseia, é essa? Não. Kirk Douglas, é antigo. Ulisses. Ulisses. Com Kirk Douglas, um filmaço, muito bom filme mesmo. Ei, Iri. Hã? Eu posso te indicar um filme para você assistir? Claro. Com o pessoal aí. Contato, o nome do filme. Contato. Carl Sagan. Assista esse filme. Bota na fila aí, bota. Eu assisto. Coloca na lista aí, quando puder, assiste. Eu assisto assim 1 hora por noite, né? E daí, antes de dormir. Então... Nada de assistir novela da Record, né? Não, nada contra. Quando ela faz um filme, uma novela, resumindo Bíblia e tal, mas não novela... Porque eles falam muito de moralismo, mas aquele programa deles, A Fazenda, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não assisto. A Fazenda... Eu já vi falar, né? Assistam todos também. Tudor. Para tu ver como é que houve o desmembramento da Igreja Romana com Henrique VIII. Interessante. E ainda Alexandre VI, hein? Qual é o nome desse aí? Tudor. Tudor é concernente à Inglaterra, o desmembramento da Igreja Católica com Henrique VIII. É um filme massa esse aí. E também um excelente filme também é o dos Borgias, que aí tu vai ver o Henrique VIII com a filha dele, etc., os crimes. Né? Que não sou eu não, tá, gente? Não sou eu sou outro Henrique. Não, tá bem, esse é um Henrique... Você consegue reconhecer um reencarnado que reencarnou com você alguma vez? Como é que tu falasse? O nome que tu falasse? Uma pessoa que encarnou, eu não sei como falar, encarnado ou não, ou algo, alguém que está presente naquele momento e que você consegue reconhecer. Você reconheceu Judas. Sim, mas acontece aí, que daí eu reconheço a pessoa, mas não lembro exatamente quem ela é. No caso do Judas. E ele ficava, às vezes, eu jejuei 6 dias na casa dele, em Rue de la Fontaine, número 1. No 7º dia, que era o dia principal do jejum, ele veio lá incorporado, mas eu não sabia que era ele. Então, daí, preste bem atenção. E, às vezes, eu estava ali parado, pensando um pouco, ele vinha assim, que eu sentia a presença dele, quando ele vinha nas minhas costas, sentia que estava chegando uma pessoa que eu conheço. Daí, quando vinha na minha frente, o jeito que ele falava comigo, era uma relação muito antiga. Olha, eu fui do México, já respondendo a tua pergunta, até Madrid, com um indivíduo que conversou, ele era guia turístico internacional, conversando bastante, e eu identifiquei que ele tinha estado comigo, sim, há 2 mil anos, mas não sei quem ele era. Tem outras pessoas aqui... Eu e o Jaime, você já viu a gente antes, não? Você já viu eu e o Jaime antes, alguma vez? As coisas a gente só sente quando está perto. Não basta ver a fachada de alguém
às vezes. Agora, quando a pessoa chega perto da gente... Nós vamos aí em Brasília, nós vamos em Brasília te entrevistar aí. O espírito, a conexão, entrou na área de espiritual, cosmológica. Bom, agora é o seguinte, olha, eu fiquei com vocês quase 2 horas, né? Estamos no final já. Eu vou pedir ao Pai uma bênção e vou deixar uma mensagem curtinha aí para os meus ouvintes, para os que estão aí comigo, para eles não ficarem só nessa... Eu já peço ao Pai a bênção, e depois a mensagem, e um dia, se for a vontade do Pai, a gente se vê. E quando puderem vir a Brasília, contando que marquem, porque se eu posso não estar aqui. Uhum. Eu fico muito contente, eu fico muito contente, Henrique, que você tenha disponibilizado o tempo. Manda uma benção aqui para o nosso canal também. Manda uma benção também. No final dessa pequena oratória, peço ao Pai a benção e tudo, ok? Agora, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproxime-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que querem participar, façam como os beneméritos sempre o fazem. Colocam a mão assim, olhos abertos, e eu peço ao Pai, Ele vos abençoará sobejamente. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre. Saudade, meu povo carioca. Muito obrigado, Henrique. Então, Muito pessoal, obrigado. que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henrique Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb@gmail.com e acessem www.henriquecristo.org.br ou henriquecristo.net, onde Henrique já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2.
Até sábado. Foi o próprio Cristo que disse que a Terra não é plana. Foi legal, eu curti, Cara, eu cara. achei legal pra caramba. Eu achei legal. A ideia do canal é essa, conversar com pessoas fora da nossa bolha social. É isso, entendeu? Assim, não é necessário acreditar, cara, mas negar que ele é um cara carismático, pô, não dá pra negar. Vamos ser sinceros, comparando com todos os caras que tem por aí, eu prefiro o Henrique Cristo, velho, na moral. Na boa, é o cara que fala pra você, meu irmão, homossexualidade não é pecado. Se não te faz mal, não faz mal a ninguém, não tem problema. Não tem problema não que ateu vai pro céu. Quer dizer, pro céu não. Meu irmão, só fala pra você viver sua vida. Agora tu pega lá, Edir, Mala, essa galera que quer enfiar dentro da política a crença deles dentro da política. Eu prefiro ficar com Henry. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henrique Cristo, todo olho verá.